A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Capítulo 1. Da avaliação. Sun Tzu diz: a guerra tem importância crucial para o Estado. É o reino da vida e da morte. Dela depende a conservação ou a ruína do império. Urge bem regulá-la. Quem não reflete seriamente sobre o assunto evidencia uma indiferença condenável pela conservação ou pela perda do que mais se preza. Isso não deve ocorrer entre nós. A arte da guerra implica 5 fatores principais, que devem ser o objeto de nossa contínua meditação e de todo o nosso cuidado, como fazem os grandes artistas ao iniciar uma obra-prima. Eles têm sempre em mente o objetivo a que visam e aproveitam tudo o que veem e ouvem, esforçando-se para adquirir novos conhecimentos e todos os subsídios que possam conduzi-los ao êxito. Se quisermos que a glória e o sucesso acompanhem nossas armas, jamais devemos perder de vista os seguintes fatores: a doutrina, o tempo, o espaço, o comando, a disciplina. A doutrina engendra a unidade de pensamento, inspira-nos uma mesma maneira de viver e de morrer, tornando-nos intrépidos e inquebrantáveis diante dos infortúnios e da morte. Se conhecermos bem o tempo, não ignoraremos os 2 grandes princípios yin e yang, mediante os quais todas as coisas naturais se formam e dos quais todos os elementos recebem seus mais diversos influxos. Apreciaremos o tempo da interação desses princípios para a produção do frio, do calor, da bonança ou da intempérie. O espaço como um tempo não é menos digno de nossa atenção. Se o estudarmos bem, teremos a noção do alto e do baixo, do longe e do perto, do largo e do estreito, do que permanece e do que não cessa de fluir. Entendo por comando a equidade, o amor pelos subordinados e pela humanidade em geral, o conhecimento de todos os recursos, a coragem, a determinação e o rigor são as qualidades que devem caracterizar aquele que investe a dignidade de general. São virtudes necessárias que devemos adquirir a qualquer preço. Somente elas podem tornar-nos aptos a marchar dignamente à frente dos outros. Aos conhecimentos acima mencionados convém acrescentar o de disciplina. Possuir a arte de ordenar as tropas, não ignorar nenhuma das leis da hierarquia e fazer com que sejam cumpridas com rigor. Estar ciente dos deveres particulares de cada subalterno, conhecer os diferentes caminhos que levam ao mesmo lugar, não desdenhar o conhecimento exato e detalhado de todos os fatores que podem intervir, e informar-se de cada um deles em particular. Tudo isso, somado, constitui uma doutrina, cujo conhecimento prático não deve escapar à sagacidade nem à atenção de um general. Se tu, que a escolha do príncipe colocou à testa dos exércitos, calcares teus fundamentos de ciência militar sobre os 5 princípios que acabo de estabelecer, a vitória será teu galardão. Em compensação, sofrerás as mais abjetas derrotas se, por ignorância ou presunção, vieres a omiti-los ou a rejeitá-los. Esses conhecimentos te permitirão discernir entre os príncipes que governam o mundo aquele que ostenta mais doutrina e virtudes. Conhecerás grandes generais nos mais diversos reinos, de forma que poderás prever com segurança qual dos adversários será o vencedor. E se tiveres que intervir na contenda, poderás certamente gabar-te da vitória. Esses mesmos conhecimentos farão com que prevejas os momentos mais propícios, pois o tempo e o espaço devem conjugar-se para orientar o movimento e os itinerários das tropas, cujas marchas regularás com precisão. Jamais comeces ou termines
uma campanha fora do momento azado. Conhece o ponto forte e o fraco, tanto dos que forem confiados a teus cuidados, quanto dos inimigos. Informa-te da quantidade e do estado em que se encontram as munições e os víveres dos dois exércitos. Distribui recompensas com liberalidade, mas com critério. Não poupes castigos quando necessários. Conquistados por tuas virtudes e tuas capacidades, os oficiais colocados sob tuas ordens te servirão tanto por prazer quanto por dever. Eles se espelharão em teu exemplo. O exemplo deles servirá para os subordinados, e os soldados rasos, por sua vez, tudo farão para te assegurar o mais glorioso sucesso. Estimado, respeitado, amado pelos teus, os povos vizinhos virão espontaneamente a juntar-se aos estandartes do príncipe que serves, quer para viver sob suas leis, quer simplesmente para obter proteção. Ciente de tuas capacidades e limitações, não inicies nenhuma empreitada que não possas levar a cabo. Decifra com a mesma agústia o longe e o perto, para que o que se desenrola sob teus olhos seja idêntico ao que deles está mais recôndito. Aproveita a dissensão entre os inimigos para atrair os descontentes para o teu campo, não regateando promessas, oferendas ou recompensas. Se teus inimigos forem mais poderosos e mais fortes, não os ataque. Evita cuidadosamente o que pode redundar no conflito generalizado. Dissimula sempre, com extremo cuidado, o estado de tuas forças. Haverá ocasiões em que te rebaixarás, e outras em que simularás medo. Finge ser fraco, a fim de que teus inimigos, abrindo a porta para a presunção e para o orgulho, venham atacar-te em hora errada, ou sejam surpreendidos e derrotados vergonhosamente. Age de tal forma que teus inferiores jamais descubram teus projetos. Mantém tuas tropas sempre de prontidão, ocupadas e em movimento, para evitar que uma infame ociosidade as quebrante. Se vês algum interesse em meus planos, cria situações que contribuam para sua realização. Entendo por situação que o general haja eficientemente em harmonia com o que é vantajoso e dessa forma demonstre controle e equilíbrio. Toda campanha militar repousa na dissimulação. Finge desordem. Jamais deixes de oferecer um engodo ao inimigo para ludibriá-lo. Simula inferioridade para encorajar sua arrogância. Atiça sua raiva para melhor mergulhá-lo na confusão. Sua cobiça o arremeterá contra ti, e então ele se estilhaçará. Apresta os preparativos quando teus adversários se concentrarem. Quando forem poderosos, evita-os. Mergulha o adversário em inextricáveis provocações e prolonga seu esgotamento, mantendo-te à distância. Procura fortificar tuas alianças externas e consolidar tuas posições internas. Quão lamentável é arriscar tudo em um único combate, negligenciando a estratégia vitoriosa e fazer com que o destino de tuas armas dependam de uma única batalha. Quando o inimigo estiver unido, divide-o. Ataca-o quando ele estiver despreparado. Irrompe onde ele menos espera. Tais são as estratégias da vitória. Mas toma cuidado de não te servires delas antes da hora. O general deve basear-se em avaliações prévias. Elas apontam para a vitória quando demonstram que sua força é superior à do inimigo. Indicam a derrota quando demonstram inferioridade.
Com numerosos cálculos, pode-se obter a vitória. Teme quando os cálculos forem escassos. E com poucas chances de vencer, vem aquele que nunca calcula. Graças a esse método, eu, Sun Tzu, avalio a situação e o desfecho se perfilará claramente.